Salve galerinha, 105 e 106. E aí, estão com saudade do prof, hein? Pois é, também tô com saudade de vocês, viu? Infelizmente estamos vivendo um período difícil, né, gente? Mas, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Bem, pessoal, eu tô passando aqui hoje para dar uma explicação mais ou menos da nossa aula, tá? Eu achei interessante a gente manter o período escolástico estudar ele com mais afinco, porque ele foi um período muito importante, onde a filosofia começou a se desenvolver, surgiu vários filósofos, vários pensamentos, e até hoje em dia muitos estudiosos ainda estudam essa parte da escolástica, né? Porque ela não foi totalmente difundida ainda, né? Então tá, eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui, tá? Na verdade isso aqui é mais um vídeo para os preguiçosos de plantão que não gostam de ler. Agora vai ter um videozinho para vocês ver, tá? O textinho, né? E faça o favor de postar o textinho no caderno. Lá no Classroom vai estar as atividades. Vocês postam lá a fotinho da atividade feita, viu? No caderninho, seus safados. Prof, ama vocês, viu? Bom, pessoal, vamos lá. O que é escolástica? Conceito e significado. A escolástica surgiu na época que pode ser compreendida como o ápice da cristandade. A Idade Média foi a época em que o cristianismo alcançou uma estabilidade institucional e intelectual que não é comparável a de nenhuma outra época. O período conhecido como Idade Média, embora existam algumas divergências entre historiadores quanto às datas, é comumente delimitado entre os séculos 4 e século 16. Pessoal, o que acontece? Tá? O que seria a estabilidade institucional do cristianismo da Idade Média? Nessa parte, pessoal, acontece. A igreja, por exemplo, a igreja católica, é uma parte que toma conta de quase todo o meio global, né? A gente tem os exemplos das cruzadas, tem também vários exemplos da Inquisição também, né? E entre alguns outros aspectos. O cristianismo ele começou a tomar conta no meio global, né? Antigamente o pessoal era perseguido, né? Tinha o pessoal do cristianismo, mas nesse período começou-se a consolidar-se mais o cristianismo no meio global. Nisso, um ponto forte do cristianismo era a Igreja Católica, né? Como eu disse para vocês há pouco, com a questão da Inquisição, a questão das Cruzadas, e entre outros aspectos, né? Bem, uma escola de pensamento. Embora a escolástica possa ser considerada uma escola de pensamento, se olharmos com exatidão, veremos que ela não é. Na verdade, o escolasticismo é um método filosófico que foi extremamente utilizado e aprimorado nas universidades da Idade Média. A escolástica visou sobre grande influência do platonismo e principalmente do aristotelismo, a responder às diversas questões que a fé cristã suscita, né? Naquele período, como eu havia dito para vocês, tá? O cristianismo tinha uma ênfase muito forte na religião, né? Na qual tudo que existia era baseado somente em Deus, né? Vamos dizer assim, todos eles acreditavam que tudo era baseado em criação de Deus, né? Só que nessa parte também a escolástica, com os pensamentos filosóficos, ela demonstrava que não, tem alguns aspectos que não eram baseados somente na religião. Existia aspectos também que era parte do homem, feito pelo homem, né? No caso, pessoal, era mais uma coisa para abrir a mente das pessoas, da humanidade, no caso, sobre os aspectos reflexivos da vida, né? Que não é tudo sobre base da religião, que era também aspectos humanos, né?
Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um filósofo, Mário Ferreira dos Santos, tá? O que ele fala sobre a escolástica? A escolástica representa um período de máxima importância da filosofia, mas o que tornou imensamente válida é de uma importância ímpar. Foi a realização da mais extraordinária análise que se conheceu na história do pensamento humano. A análise levada em extensão e intensidade permitiu que surgissem novos veios para filosofar, veios que ainda não foram devidamente explorados. Mário Ferreira dos Santos, Filosofias da Afirmação e da Negação, página 135. O que eu quis dizer com essa citação indireta, pessoal? Tá? Não pensem que a filosofia e religião não andavam juntos. Tá? Partes da filosofia em si envolviam meios religiosos juntos. Tá? Apenas alguns aspectos que eles discutiam com base que tudo era base feita da religião e não do homem. E não tinha explicação lógica para certos acontecimentos na época, né? Como, por exemplo, a ciência não era tão difundida naquela época, né? Então o pessoal achava a explicação mais lógica que era a criação de Deus, né? Já a filosofia influenciava isso como criação de Deus, e essa criação de Deus, que seria nós humanos, nós homens, como meio de chegar àquele acontecimento específico que a lógica só direcionava à religião, né? Ou seja, o homem, né, uma ferramenta de Deus, é a criação básica daquele meio lógico, né? Alma e criatura. Entre grandes obras do período, podemos destacar as questões disputadas sobre alma e questão disputada sobre as criaturas espirituais, do grande doutor da Igreja Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um dos principais pensadores da escolástica. Foi ele que, na esteira dos comentários produzidos pela filosofia árabe da época, batizou, entre aspas, o pensamento do filósofo grego Aristóteles. Tomás de Aquino, como afirmou o filósofo Eric Voegelin em sua História das Ideias Políticas, foi o ápice intelectual da escolástica. Santo Tomás de Aquino foi um dos principais pensadores da escolástica. Foi ele que, na esteira dos comentários produzidos pelas filosofias árabes da época, batizou o pensamento da filosofia grego Aristóteles. Pois é, acabei repetindo a mesma coisa que eu tinha dito. Pessoal, característica dos métodos escolásticos. O método escolástico consistia basicamente em dois gêneros de discussão filosófica, chamados lectio e disputatio. A escolástica foi um período especialmente livresco, ou seja, um período completamente dado ao estudo e à leitura. O mestre levava seus alunos a fazerem primeiramente o lectio do texto, em seguida a cursori e por fim a expositio. Propriamente dita, essa última consistia fundamentalmente na observação e análise da construção gramatical, litera. Em seguida, no sentido imediato, sensus. E por último, no sentido doutrinal do texto, setentia. A setentia abarcava três tipos de interpretação, que eram a histórica, a alegórica e a sacra. Por fim, a disputatio consistia em submeter certos temas a debate, o que poderia resultar uma questio. Em Santo Tomás, este gênero se desenvolve como uma reunião de artigos, por sua vez estruturados conforme um esquema, argumentos iniciais, sende contracorpo da resposta e objeções aos argumentos iniciais. Bem, pessoal, esse vídeo foi mais um vídeo, tá, explicativo do assunto, tá? Eu peço que, se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, pega o texto, dê uma lida, tá?
Desculpem aí a minha euforia aí, me passei alguns pontos aí, tá? Mas eu acredito que esse foi uma explicação bem boa e bem básica do assunto, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, vocês têm meu WhatsApp, tá? Lembrando que meu WhatsApp é número pessoal, é só para resolver dúvidas, coisas relacionadas à secretaria, aulas específicas, algum arquivo que não abriu, é no Facebook ou o meu e-mail do Educar que está no cabeçalho, tá, gente? Um grande abraço para todos aí e vamos que vamos, gurizada!